Oi, último, cara, hoje eu gravei alguns vídeos e esse é meu último vídeo, um vídeo de sociologia, cara. Eu gosto de sociologia, eu gosto de sociologia. E a gente vai falar sobre indivíduo e sociedade. E é um termo muito legal, uma coisa muito bacana. Só que indivíduo e sociedade, ele vai ter várias divisões, tá legal? Vai ter algumas divisões, eu creio que três divisões aí, três aulas pra gente falar de indivíduo e sociedade geral, tá legal? Eu queria lembrar para você do meu site, profeduardo.com, onde você pode entrar para baixar slides, tá legal? Você pode procurar, não lembro se tem um sobre indivíduo e sociedade, acho que não tem. Mas sobre outros temas tem lá, Marx, Weber, Durkheim, por exemplo, que a gente estava estudando, tem lá, pode entrar, pode baixar. É sempre bacana, além das minhas aulas aqui, você procurar outros vídeos também, ou procurar outros textos para poder ler o seu livro. O seu livro é maravilhoso. Não deixe o seu livro de lado, tá legal? Faça anotações durante a aula e me procure. Cara, tira dúvida comigo, me manda mensagem, pode ser Instagram, WhatsApp, sinal de fumaça, sei lá, e-mail, Classroom, o que você quiser, eu tô aqui para isso, tá legal? Manda mensagem para poder tirar suas dúvidas, caso, obviamente, você tenha alguma. Fechadaço? Podemos começar? Então, bora lá, vamos falar sobre indivíduo e sociedade, só que hoje vai falar indivíduo e sociedade, a relação que existe entre o indivíduo e a sociedade. Tá legal? E essa relação a gente tem que pegar todo o momento histórico. Por quê? A ideia do indivíduo, ou do que é o indivíduo, ela surge lá no Renascimento. No Renascimento, a gente tem o humanismo, o homem é tão ou mais importante do que Deus, o antropocentrismo, o homem no centro do universo, e ali a gente começa a ver aquele aspecto ou aquele olhar de que o indivíduo está surgindo. Quando eu falo o homem é tão ou mais importante que Deus, não significa que eu estou menosprezando Deus, mas que eu estou valorizando o homem, tá legal? Na verdade, o humanismo tem muito a ver com a ideia de que o homem pode criar o seu destino, que o homem pode criar o seu caminho, porque você tem que lembrar que antes disso, antes do Renascimento, a gente viveu um período onde a igreja controlava os destinos da sociedade. E quando você nascia um servo, você morria um servo, tá legal? E a igreja falava, olha, nasceu servo, vai morrer servo, não critica, etc. Então aqui não, a gente está falando da ideia de que você é aquele detentor do seu destino. Você é o detentor das transformações que você quer na sua vida. E isso começa a surgir lá no Renascimento. Então, no Renascimento, a gente traz essa ideia de individualidade. Tá legal? E essa individualidade, ela fica muito caracterizada no humanismo e no antropocentrismo. Até aí foi? No antropocentrismo é o homem no centro do universo. Então as respostas e as perguntas eram baseadas a partir do homem, não mais em Deus. Deus seria teocentrismo. Fechado? Lembraram? Podemos seguir? Então vai. Durante a Reforma Protestante, a gente tem mais uma fortificação dessa individualidade. Porque quando Martinho Lutero pega e traduz a Bíblia para a linguagem comunal, vamos falar assim, para o alemão, e traduz para a linguagem comum de todos, ele possibilitou que o indivíduo pudesse ter contato com a religião e gerasse a interpretação individual da sua religiosidade. Então ele fortaleceu novamente quem? O indivíduo. Tá vendo como o surgimento do indivíduo, a formação do indivíduo está toda relacionada com a questão do embate com a religião? Porque a religião, durante muito tempo, ela quis, de alguma forma, controlar o comportamento, o desejo do indivíduo. E agora, quando eu falo de antropocentrismo, quando eu falo de humanismo, quando eu falo da tradução da Bíblia, eu estou falando do indivíduo no controle, o controle daquilo que ele é, da sua ideia de como ser humano. Deu para entender isso? Então, quando a gente fala dessa busca pela liberdade, ela aos poucos ela vai sendo conquistada. E quando ela vai sendo conquistada, automaticamente ela vai fazer o quê? Ela vai gerar transformações no Estado, no organismo social em que nós vivemos. O Aristóteles falava, o Aristóteles sempre falou, né? O ser humano é um ser social, o homem é um ser social. Por quê? Porque nós queremos viver em sociedade. Cara, nós queremos viver em grupo. Nós queremos ser aceitos pelo grupo. Eu vou falar um exemplo aqui bem chulo, mas tem muito a ver. Às vezes uma pessoa não está bem e ela posta uma foto no Instagram, numa rede social dela, por exemplo, o Instagram, que ela não está bem, que ela está triste.
Aí você pode falar, nossa, mas pra que essa pessoa vai expor isso? Não tem necessidade. Cara, aquela pessoa, muitas das vezes, ela tá querendo receber aquelas curtidas, aquele like, etc., como uma maneira dela se sentir dentro de um grupo social. Porque estar dentro de um grupo social é importante para o ser humano, é importante para você como indivíduo dentro de uma sociedade. Nós queremos ter amigos, nós queremos ter pessoas que gostam da gente, nós queremos viver em grupo, a gente não gosta, é natural do ser humano não gostar, viver como um ermitão. Só que dentro dessa ideia de viver em grupo, de querer ser aceito em sociedade, vem a ideia do quê? Da individualidade. Daquilo que é desejo meu, daquilo que é próprio, daquilo que tem a ver comigo, meu estilo musical, minha roupa, a cor favorita e tudo mais. Essa individualidade, muitas vezes, ela entra em choque com o quê? Com a ideia de Estado, com a ideia de viver em sociedades, concordam? E é isso que o Norbert Elias ele fala muito no livro dele, A Sociedade dos Indivíduos. Ele fala, a individualidade no mundo contemporâneo, no mundo moderno, ela está tão exacerbada, tão grande, que nós vivemos em uma sociedade individual. Uma sociedade formada por indivíduos. Tá legal? Aí vem. Existe constantemente, o Norbert Elias fala muito sobre isso, constantemente o embate. O embate entre o individual e o coletivo. Entre o individual e o social. Pensa, quando nós nascemos e quando a gente começa a formar aquilo que nós temos como ideia de seres humanos, de comportamentos, etc., a gente aprende isso baseado no social. Mas chega um momento onde as nossas individualidades elas começam a gritar. E a gente passa ao quê? A valorizar nossas individualidades. Só que, às vezes, a nossa individualidade ela pode atrapalhar a nossa vida em sociedade. Por isso a gente tem que fazer o quê? A gente vive num confronto direto. A gente vive num embate direto entre a individualidade, aquilo que eu posso a partir do meu desejo, e aquilo que nós podemos a partir da vida em sociedade. Esse confronto, ele serve para nos formar, serve até para que nós possamos nos entender dentro de uma vida social, tá legal? E ele é importante. Essa é a relação entre o indivíduo e a sociedade, tá legal? Eu sempre dou isso como exemplo, e eu dou quando a gente está falando de iluminismo, né? Eu falo assim, todos nós temos direitos individuais, né? Eu posso estar na sala de aula e não querer prestar atenção na aula e querer conversar na aula. Tá legal? Posso. Mas na hora que eu estou na aula, conversando e não estou prestando atenção, eu estou atrapalhando uma outra pessoa que pode estar dentro dessa aula querendo aprender aquele conteúdo e querendo silêncio. O seu individual está em choque com a vida em sociedade dentro da sala, porque a sua vontade individual de conversar está em choque com a relação de sociedade dentro da sala de aula em busca de aprender o conteúdo. E o que a gente faz? A gente tenta entrar sempre num acordo, em um consenso, onde existem momentos onde a gente pode conversar e existem momentos que nós devemos nos silenciar. Esse confronto e a busca por esse acordo é o que o Norbert Elias tenta citar como algo essencial para a vida em sociedade, o indivíduo em sociedade. É essa a relação dos dois. Fechado? Por hoje é só, pessoal. Um beijo e tchau!